E vai ser a nossa sexta aula. A nossa sexta aula, na verdade, é uma reposição, né? E como uma aula de reposição no turno da manhã, eu tentei trazer um assunto que permeia o nosso cotidiano, né? Para a gente falar sobre a introdução das cadeias de fast fashion, e porque essas cadeias elas fazem tanto sucesso e também, ao mesmo tempo que elas fazem tanto sucesso, elas causam muito impacto ao meio ambiente. E como algumas dessas cadeias têm tentado repensar esse tipo de modelo ou o tipo de produtos ofertados. Eu trouxe 2 artigos como leitura complementar e daqui a pouco eu vou expor, né, para vocês. Então, assim, né, por que eu pensei nisso? Primeiro porque muitos de nós consumimos essas cadeias de fast fashion, né? Elas ainda têm um preço mais acessível, né, em comparação a outras lojas, né? Ela tem uma forma de parcelamento que é mais convidativa para o consumidor. Então, há um tempo, né, atrás, era impensado parcelar, né, compras 8 vezes, 10 vezes, 12 vezes, né, como a gente vê várias cadeias de fast fashion fazendo isso, né? Na verdade, o cartão de crédito ele possibilitou muitas coisas, né, na vida das pessoas. Possibilitou, ao mesmo tempo, as pessoas terem um acesso a determinados produtos que eram objetos de desejo. E assim, a gente pode falar da fast fashion, mas a gente pode também pensar nas redes de eletrodomésticos, né? E também da necessidade que a gente tem de consumir, porque a gente, né, vive num mundo que a obsolescência programada ela reina, né? Não só no vestuário, mas na utilização mesmo dos eletrodomésticos, né? Da questão da durabilidade. Então, muitas vezes um produto ele dura muito pouco, né? Se você pensar nesses produtos, muitos deles não duram, que é a vida útil, 5 anos. Às vezes, né? Até quando dura, né? 5 anos, às vezes tem um tempo até mais curtinho. E no caso das redes fast fashion, né, é a questão do consumo, do vestuário, né? Porque elas têm produtos que as pessoas precisam, né? Elas gastam roupa. E assim, eu falo de gastar porque muitas vezes elas usam tecidos que não são tão duráveis, né? Eu lembro que minha mãe sempre falava que não tinha tantas roupas, ela começou a ter mais roupas, quando ela começou a trabalhar e ela mandava fazer na costureira. Então, tinha um tempo de ir da costureira, de tirar as medidas, né, de fazer a roupa. Meu pai falava, essa coisa de você ter muitos sapatos não era, né? Não tinha essa, né? Famílias, eu falo famílias, né, mais pobres. Então, assim, então você tinha um sapato que durava, né, que passava de gerações. Como meu pai não tinha irmão, então o sapato era só dele. Mas a gente tem aquela coisa, né, do herdar, né? A gente que eu falo, quem tem mais um pouquinho de idade, né? De herdar as coisas dos irmãos. Eu acho que ainda até hoje a gente ainda herda algumas coisas, mas eu falo assim, roupas bem duráveis. Gente, assim, tem peças de minha mãe que eu lembro que com 15 anos eu estava usando uma bata de minha mãe, que minha mãe tinha quando eu era mocinha. Né? Então, assim, se eu ver um tecido, a qualidade. E hoje, isso se reflete nas formas de consumir e nos produtos. Então, os produtos também são muito voláteis, né? Tudo é muito rápido, né? Tudo é consumido muito rápido. Então, isso se traduz também nas formas de consumo, né? No que a gente usa, no que a gente veste. Então, eu trouxe 2 artigos, eu já vou compartilhar um aqui para vocês. Deixa eu ver se eu fecho isso aqui. Primeiro, um que eu peguei da USP. Eu achei essa matéria bem interessante
para a gente ler e debater, tá? Vamos ver aqui. Bom, no Jornal da USP, vocês já está compartilhando, gente? Vocês conseguem visualizar? Está tudo ok? Vocês conseguem visualizar, gente? Sim. Sim, tá. Então, vou continuar. Então, o modelo fast fashion de produção de vestuário causa danos ambientais e de trabalho escravo. E um outro ponto importante, que não é só a questão dos danos ambientais, né, de como essa produção em larga escala, acelerada, ela, né, traz problemas né, de cunho ambiental, mas de cunho social, porque muitas dessas fast fashion elas utilizam trabalho escravo, então, imigração ilegal, né? Vocês, hora ou outra, veem no noticiário, né, aqueles umas casas velhas, né, em sobrados, famílias habitando esses ambientes insalubres, né, que trabalham com a costura, então, para fazer roupas, né, com um valor extremamente... a mão de obra delas é extremamente barata, extremamente frágil, né, porque elas não têm direito trabalhistas, ainda tem o risco, né, da imigração ilegal, e elas são utilizadas nesse sistema. Né? Então, esse modelo de fast fashion, ele traz determinadas questões que a gente precisa refletir, né, quando a gente consome. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que ter a consciência que, para muitas famílias, ainda esse é o meio de comprar uma roupa. Tudo não é uma contradição, né, gente? Para a família. Bom, então, aqui, na chamada, né, fala: roupas produzidas em tempo recorde, com mão de obra explorada, são descartáveis e usam tecidos com fibras de plásticos que se soltam na lavagem, né? Então, ainda tem isso, gente, a qualidade do tipo de material que é utilizado. Eu acho que eu também comentei com vocês que eu tenho exercitado isso. Assim, hoje em dia, eu já não gosto de consumir roupas de poliéster. Assim, foi uma opção minha. Eu tenho evitado essas roupas de poliéster. Ai, gente, desculpa, eu estou aqui dando aula e esqueci de projetar minha imagem. Vocês nem me falaram, né? Poxa, mas tudo bem. Então, assim, eu tenho feito esse exercício, né, de não consumir esses tipos de produtos. Primeiro, porque assim, esses tecidos eles são bastante quentes, né? Então, os tecidos de algodão, eles são mais confortáveis. Como eu falei nas últimas conversas nossas, né? Embora o tecido de algodão ele consuma bastante água na sua produção, né? Mas ele ainda é um tecido mais agradável, né? de se utilizar. Eu gosto da durabilidade das roupas de algodão que eu compro, né? E, assim, sabe aquela coisa do mau cheiro que alguns tecidos eles apresentam quando você sua, né? Sobretudo aqui, nas axilas. Então, tem tecidos de poliéster que eles são super desagradáveis. Então, você compra por exemplo, uma blusa, uma camiseta e tal. E em pouco tempo ela começa a apresentar um cheiro que você, meu Deus, eu estou lavando. Não, aí cheira axila. Não, a axila não tá fedorenta, né? Porque também cheiro, gente, é normal, tá? A gente, né, expele, né, cheiros, né? Nossa pele cheira, né? Mas eu falo assim, é um cheiro desagradável no vestuário. Então, esses tipos de tecido produzem isso, né? Com algodão não, você bota de molho, como dizia minha avó, né? Você bota para quarar uma camiseta branca no sabão de coco e tá tudo certo, ela vai clarear e vai ficar com um cheirinho super agradável. Então, tem isso. Bom, e aí, né, na matéria lá falando, nos anos 70, causado pela crise do petróleo, surge um modelo de produção
que prometia viabilizar lucro e democratizar a moda com roupas mais baratas, produzidas em tempo recorde e em maior escala, o fast fashion. O modelo se alastrou pelo mundo e no Brasil foi adotado por marcas de varejo. O setor da moda foi impulsionado pela onda de compras online durante a pandemia do coronavírus, com vendas que chegaram a 38,8 bilhões em janeiro e junho de 2020. 90,8 milhões de compras apenas no primeiro semestre, de acordo com a pesquisa elaborada no Ebit Nielsen. O crescimento foi de 47% em relação ao período de 2019, acompanhando a demanda. A fast fashion se popularizou nas redes sociais e cresceu ainda mais. Mas esse modelo de produção traz consigo muitas anomalias. E aí, gente, se a gente traz, né? Bom, ele está falando que esse modelo ele foi adotado na década de 70, esse modelo se expandiu para o mundo, mas ele ganhou muito mais força e evidência na pandemia. Tá, a gente pode fazer tipo dois altos, né, que eu gosto de fazer. Na pandemia, realmente, a gente não estava podendo sair, né, a gente ainda tinha muito medo, e existiam muitas questões sobre, né, Covid-19, então o comércio virtual bombou, né? Porque as pessoas começaram a consumir pela internet. Era uma forma mais segura do que a gente se expor na rua. Hoje, algumas empresas que trabalham com fast fashion entendem que elas precisam, sim, de uma loja matriz, uma loja central, em que as pessoas, mesmo visualizando o produto pela internet, o consumidor ele ainda tem essa necessidade de tocar no produto, experimentar, ter uma ideia, né? Que ele pode falar, olha, é assim mesmo, e aí eu posso consumir pela internet, né? Pelo aplicativo. Hoje, muitas dessas lojas têm aplicativo. Então, se a gente pensa nessa expansão, a gente, né? Como, assim, me diga aí uma loja que é assim, o fast fashion da década de 80 para 90, assim, que famílias de poder aquisitivo mais baixo consumiam. Alguém lembra? Marisa, seria uma? Tá, mas vem uma antes. Sim, uma das. Pernambucanas, eu acho que era do mesmo período. Sim, mas tem uma assim MAP, que. São Paulo. Lembra do MAP, São Paulo? Josi, me ajude, lembre uma. Eu sei o nome, Eu mas não eu sou só muito tô. assim, porque eu não sou muito de Uma, é nacional ou aquele da Bahia, professora? C&A, É não. nacional. Nacional? Exatamente. Maceiá, C&A. professora. Maceiá está hoje ainda, professora. Não, eu não estou dizendo que não está hoje. Eu estou Eu entendi falando que a que foi lá no C&A. tempo. Que C&A está Não, aqui. que a C&A ela causou uma revolução quando ela entrou no mercado. Primeiro que a C&A é de um grupo holandês, mas a C&A ela possibilitou o consumo, né, de roupas com preço mais barato, e o parcelamento que a C&A começou a oferecer ao longo do tempo, né, ela, né, possibilitou muitas famílias de comprarem, né, de exercitar o consumo. A gente pode até questionar se isso foi bom ou ruim, né? Mas o próprio cartão próprio da loja, ela incentivou esse processo, né? Então, a C&A, ela causou um impacto no nosso país. Tanto que, no passado, quando as pessoas queriam dizer assim, né, o estigma do pobre, o pobre consome na C&A. Era assim, a roupa da C&A. Hoje em dia a C&A não está tão barata não, viu, gente? Mesmo com o cartão... Continua sendo do pobre, né, professora? Ela mas não assim, ela barato, não está tão barata. Isso. Ela ainda dá uma população de uma renda mais baixa, mas ela ainda mas ela não está mais com os preços de antes, assim, sabe? Só quando tem uma promoção, que fica vasculhando, você encontra, mas assim, mas a C&A hoje em dia tem valores que você pode encontrar em algumas lojinhas e hoje compete, né, com a Riachuelo, com a Renner. Essas Eu realmente não sei se são os mesmos donos, né? Porque a Riachuelo é do grupo Guararapes. São grupos mas, diferentes. assim, mas que tem peças da Riachuelo que são muito parecidas com da Renner. Eu fico chocada.
de como parece, assim, uma blusa, você A Riachuelo diga, Josi. trabalhou lá, ela disse que são produções próprias. Ele tem uma É mesmo? fábrica, Ela trabalhou lá na Da Riachuelo. Barará. É. Quem trabalha lá? Minha Você? irmã, não, minha irmã. Ela trabalhou, Sim, ela saiu ano passado, porque ela teve neném, aí não teve que sair, né? sim. Ela falou que eles têm fabricação própria no estado. Ela falou o nome do estado, mas no momento eu não estou lembrada, não. Rio Grande do Mesmo Norte. fabrica as peças deles. As peças de roupas. Sim, Fabricada por eles, sim, são sim. deles mesmo. Mas eles têm E o tecidos que valor são sai muito mais em conta parecidos, um sim. pouquinho, né? O valor Sim, sai mais em sai conta bem que mais em conta. Sim, sim. E o cartão, né, ele é convidativo porque as pessoas conseguem consumir ainda, né? Tipo assim, conseguem pagar. Uma família numerosa precisa comprar roupa para as crianças. Então, você ainda consegue. Ó, meu bocejo. Ai, gente. Não tem jeito. Você ainda consegue consumir, né? Então, ela tem essa, digamos, essa possibilidade. Mas vamos lá, vamos no texto aqui, que tem outras coisas importantes. Bom, então vocês viram que é um consumo, né, rápido, né? As peças elas são produzidas em tempo recordes, né? Recordes. Então, né, uma peça ela fica rápida em poucos, assim, tem peças que são em minutos, né? Ficam prontas em minutos, elas são cronometradas. A gente pode até questionar, né? Minha mãe costura um pouquinho, então, assim, os acabamentos. Mas a peça está pronta e é vendida. Né? Depois a gente pode até falar da Shine, né? O acabamento das coisas não são muito legais, né? Uma febre chinesa. E eu estou falando isso porque foram os meus alunos daí do Integrado, eu não conhecia, que falaram: Pró, você não conhece a Shine, como você não conhece a Shine? E assim, como se eu tivesse que saber. Eu disse: não, Pró, a gente compra. E eles começaram a mostrar coisas que eles tinham dessa Shine. Então, mais à frente, a gente pode falar dela. Bom, então essa professora, Francisca Danta Mendes, né? Ela é uma professora do curso Têxtil e de Moda da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa Sustentabilidade na Cadeia Têxtil, né? NAP Sustermoda. Eu tenho uma amiga que estudou no SENAC de Moda, lá de São Paulo também, e eles buscam também, assim, trazer tecidos, né, a tecnologia para, né, produção de tecidos e também repensar nessa coisa do consumo, né, de termos tecidos mais sustentáveis, né, porque a moda está caminhando para algo que não é muito legal, né? O próprio fast fashion é um reflexo disso, né? Bom, aí, olá, Austin, seja bem-vindo. Bom, aí ela vai falando, né? A fast fashion é um modelo em que os produtos são produzidos, consumidos e literalmente descartados em um curto período de tempo, tanto pela má qualidade das roupas, quanto pelas constantes mudanças de tendências de moda. Os principais pontos de contração do sistema fast fashion estão no âmbito social e ecológico. E aí tem essa questão, né, gente, que esses produtos, eles também seguem essa tendência da estação, né? Então, não é uma coisa muito legal, né? De você estar toda hora trocando de modelos, né? O tempo inteiro há uma troca de coleção. Então, é visível. E tanto que você vê como as coisas são descartáveis, se você vai agora, né, daqui a um tempinho, vocês já começam a ver que o preço das roupas de inverno, então, aqueles casaquinhos de tricô. Desculpa. Eles começam, o valor começa a cair. Bota, sei lá, vamos pensar em um monte de roupa de inverno, o valor começa a cair e já começa a ser introduzida a coleção, né? Primavera, verão, os preços dos produtos começam a subir, então vestidos, camisetas, roupas de banho, né? Roupas de praia, então começam a subir, né?
E o consumidor ele é levado nesse ciclo, né, de consumir. É claro que a gente, né, já conversou aqui nas outras aulas, vocês mesmo colocaram, não, para a gente não é muito de consumir, não tem essa necessidade. Mas, assim, vocês sabem que é uma exceção. O reflexo disso é que a gente vê os índices de pessoas endividadas. Hoje em dia é muito mais claro, né? O reflexo da pandemia, as famílias desempregadas, as pessoas não estão conseguindo pagar as contas básicas, né? E eu lembro que até eu peguei esses dias o Uber e ele me falando, olha, minha senhora, hoje em dia querer que não esteja, que a pessoa não tenha dívida no cartão de crédito é muito, né? Aí eu pensei, né? Aí eu falei, porque que precisam fazer compras no supermercado com cartão de crédito, tipo, compra para esse mês e paga para o outro. Ele falou, é exatamente isso. Ou seja, era uma justificativa que ele queria dizer, olha, eu uso cartão de crédito para isso. Então, quem sou eu para julgar, né? Infelizmente, tem muitas famílias que estão vivendo assim. Mas, né, isso é um reflexo, ok, mas também existe essa coisa do brasileiro de não ter essa coisa de poupar, né? Tem essa dificuldade, embora também a gente faça outra ressalva que, com o salário que as famílias brasileiras consomem, poupar ainda é muito difícil, porque as famílias geralmente ficam no vermelho, né? Hoje viver com salário mínimo está muito difícil. Sempre foi difícil, mas assim, hoje ainda mais, porque a gente está vivendo um período de recessão, uma inflação muito alta, elevadíssima, né? E assim, né? Minha mãe até comentou essa semana que foi comprar frango e o frango, eles fizeram uma promoção no mercado. Minha mãe falou: minha filha, eu nunca vi tanta gente juntando, tipo assim, botando bastante frango no carrinho, porque realmente o preço estava bom para o que, né, a gente tem visto. E como aqui em casa sou eu e minha mãe, eu como muito pouco carne, né? Como frango, mas com pouco, então assim, como bastante vegetais, então a gente não consome tanto. Então, frango para a gente dura bastante. Mas para famílias numerosas, né? Então, é isso, né? É o que a gente está vivendo. Bom, aí voltando aqui para a questão, ela vai falando, do ponto de vista social, como não há garantia de volume de produções de roupas, as empresas prestadoras desse tipo de serviço mantêm um número reduzido de funcionários contratados. E quando a demanda pela produção aumenta, ocorre a quarteirização e até a quinteirização do serviço, sendo que nesses dois últimos casos o processo ocorre de forma informal, com preços ainda mais reduzidos, explica a professora. Nesse ambiente de exploração do trabalho, a mão de obra análoga à escravidão prolifera. Alguns dos focos de trabalho escravo estão na China, Bangladesh e Camboja, mas em países da América. Mas também em países da América, né? Como eu falei, tem muito boliviano, muita mão de obra escrava boliviana. Hora ou outra vocês veem que a polícia encontra nesses quartinhos, né, ensobrados, famílias bolivianas morando nesses espaços insalubres ou trabalhando nesses espaços insalubres, né, para produzir peças para serem vendidas nessas cadeias. O debate sobre a origem das roupas produzidas em lojas de e-commerce, como a chinesa Shine, que não dá detalhes sobre os locais e as condições de manufatura, foi levada nas redes sociais em tom crítico. E tem isso, né? Bom, a Shine é chinesa, o governo chinês ele já, né? Ele se reserva, né? Em termos de informação, a gente às vezes não sabe, às vezes não, ele dá poucas informações, né? Sobre o Estado, sobre a situação do país. Vocês sabem que a internet na China é limitada, então muitos, né, têm que burlar o sistema para poder ter informações e trocas, né, com outras pessoas no mundo, né? Claro, tem grupos que tentam agir na clandestinidade para fugir à censura. E a Chay é esse grupo que tem revolucionado, assim. Eu estava lendo outro dia que um outro grupo que é de fast fashion, que também assim, embora ela tenha nascido nos Estados Unidos, mas ela nasceu de imigrantes chineses, que é a Forever 21. A Forever, né, ela está fechando, né, as lojas no Brasil, e ela não está conseguindo competir com a Shine.
segundo essa matéria que eu li na Folha de São Paulo, né? Ela também tem essa lógica da produção em larga escala, roupas com tecidos muito baratos e essa coisa da troca de coleção o tempo inteiro, né? E ela atinge o público jovem. Diga, Guinaldo, você quer falar alguma coisa? Gente, se vocês quiserem fazer intervenção, pode vir, viu? Oi? Consegui, né? Não sei, deve tirar a criancinha. Realmente, Aguinaldo, seu microfone está aberto. Não vi rápido, não percebi isso, né? Mas pode ser do mesmo, onde o mundo tá. Aguinaldo esqueceu o microfone aberto, viu, turma? Tá. E aí, ela não conseguiu, né, competir com a Shine, porque a Shine veio com tudo, gente. Então, assim, a Shine vende tudo que você possa imaginar. De vestuário, algumas coisas de casa, mas a qualidade é questionável, super questionável. E eu falei para vocês que os meninos daí do integrado me mostraram. Então, assim, alguns mostrando, ó, Pro, isso aqui, comprei na Shine. Então, chapéu, boné, meias, mochilas, acessórios, o que vocês puderem imaginar. E a Shine, ela ainda faz uma coisa, né, que é para incentivar esse consumo. Se você compra a partir de R$ 49,90, né, você já tem um frete grátis para todo o Brasil. Então, ela incentiva que você consuma isso. E hoje, vocês, não sei se vocês estão sabendo, mas assim, foi feita uma pesquisa que uma das coisas que impactam o consumo é o frete, é o valor do frete. Então, o valor do frete, ele é decisivo na hora de um cliente fechar a compra, né? Então, se o frete for muito alto, ele calcula e vê se compensa, então ele, né, dá continuidade se o frete for acessível. Se o frete for muito alto, ele desiste na hora da compra. Então, quando a Shine consegue fazer isso, ela atrai muitos consumidores, né? E aí, como ela também tem esse ciclo das estações, então se você quer uma bolsa que está aqui na moda, um óculos que está na moda, então você vai e consome rapidamente com preço assim de R$ 15, R$ 20. Se vocês tiverem curiosidade, vocês entram no site da Shine, vocês vão ficar assustados com os valores. Mas embora seja sem qualidade, né, Pro? Mas a qualidade é muito inferior, né? Aí é basicamente para você usar descartável mesmo. Você põe e descarta. E lavou, já estica. Assim, é bem... Mas as pessoas, elas têm essa consciência, você sabe, né? Elas têm essa consciência, porque não dá para você comparar uma roupa que você vai comprar. Você sabe que ela vai durar muito mais com uma roupa, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu adoro dar meus exemplos. Eu estava doida para comprar um boné, porque eu sofro, né? Eu tenho um pouquinho de melasma, tudo bem, eu sou dramática, vocês já estão vendo, a professora é dramática, mas eu sou bem clarinha, então, né, como eu trato, fica parecendo que eu tenho sardas, mas eu não posso ficar tomando muito sol, então eu sempre uso, né? Quando eu trabalho, vocês sabem que eu trabalho com pesca artesanal, então quando eu tenho que ir para campo, eu vou toda paramentada, então tem que chapéu, ou boné e coisa no rosto, porque assim, como eu sou clara, então sai logo as manchinhas, então eu tenho que ter esse cuidado, a mais do que qualquer outra pessoa, eu tenho que me proteger mais, então eu sempre tenho boné e tal, e eu estava doida para comprar um boné novo, porque meu boné estava velhinho, e aí eu fui no outlet aí, e passei nessas lojas de esporte, da Adidas estava surreal, da Esquis estava surreal, de todas as lojas, estava muito caro. Eu falei, ai meu Deus, não vou não. Aí os meninos falaram, Pro, quer que a gente compre para você na Shine? Me mostrar, eu falei, não, me mostra aí o link. E eu comprei na Shine um boné de R$ 16, comprei um chapéuzinho e uma meia, né? Comprei. Tudo bem que o chapéu é mais curto, era para ter trazido, né? Para mostrar para vocês. Ele é mais curtinho do que, bom, mas, enfim, resumindo, o boné da Adidas, gente, e eu tenho roupas de malha da Adidas, né? Embora seja mais cara, assim, tem qualidade. Eu tenho blusas que, gente, meu Deus do céu, assim, já perdi a conta dos anos que eu tenho, que são tecidos próprios para o suor, então você não fica com cheiro, dá para você correr. O boné, o acabamento do boné
é bem diferente. Embora também, né, eu gosto sempre de fazer ressalva, na lógica da globalização, essas grandes corporações, Adidas, Nike, né? A Nike até comprou a Reebok. Foi a Nike que comprou a Reebok ou foi a Adidas? Agora eu fiquei confusa. Uma delas comprou a Reebok. Quem comprou a Reebok, né? Foi... Aqui, a operação aqui do Brasil tá com a Olímpicos. É uma dessas... É Olímpicos? A operação aqui do Brasil, né? Sim, mas assim, um desses grupos comprou, porque até na loja da Adidas você encontra coisas da Reebok. No Outlet você encontra. Aí eu não sei, um desses grupos comprou, né? Mas assim, dessas lojas de malhar, de esporte, essas empresas de esporte, todas essas corporações, elas também trabalham com mão de obra barata, né? Então, assim, a sede delas ficam, né? Nessas grandes megalópolis, né? Então, tem um escritório em Nova York, em Tóquio, enfim, né? Mas né? As fábricas elas ficam em países periféricos, né? Então, você vai olhar made in Taiwan, made in China, mas enfim, ela segue um padrão diferente da Shine. Você olha o boné por dentro, você vê que tem costura a dupla mal feita. Minha mãe mesmo um mini infarto, né? Ela olha assim, meu Deus, porque minha mãe é perfeccionista, então ela olha e fala, não, super mal feito, vai descosturar. Tipo assim, você compra uma blusa, você tem que reforçar. Muitas vezes eu falo, mãe, reforça aqui para mim, por favor. Então, às vezes ela descostura tudo e costura do jeito dela. Então, é isso, a lógica assim, muito nociva, né? E as pessoas elas vão nesse processo, né? Uma outra coisa que a gente, né, pode depois falar, que é como também o discurso ambiental ele vem se apropriando dessa coisa do tecidos ecológicos e muitas vezes eles não são ecológicos, né? Por exemplo, se você pensa, né, no couro, né? Muita gente vai falar, mas consumir couro é um absurdo, né? Você pode trazer como é que se fala? Você pode usar tecidos ecológicos que você vai estar trazendo para o meio ambiente, né? Melhor qualidade, mas de verdade, muitas vezes é melhor você comprar algo que seja durável, que você não fique consumindo bastante, como por exemplo, né? Como a Shai, né? Como essas redes de fast fashion. Pronto. E aí você tem uma coisa de grande durabilidade, diga. E outra coisa, professora, quando você fala no meio ambiente, em sustentabilidade, que tu não gosta, mas quando a gente fala no meio ambiente, se for falar do couro... Desenvolvimento sustentável, que eu não curto. Ninguém mata um boi para tirar o couro dele. As indústrias, ela compram o couro do boi que já foi abatido para consumo. Então, não existe uma cultura de matar o boi, produzir o boi pensando no couro. Lógico que hoje eles já pensam no conjunto, né, econômico. Então, tirou o arame de farpa da cerca, colocou arame liso, né, para não furar o couro, porque uma vez furou, aquela manchinha não sai nunca mais, fica ali. Cuida do carrapato e tal, para não manchar, para o couro ter mais valor. Mas não mata o boi por causa do couro, mata o boi, né, para vender a sua carne e tal, e aí aproveita tudo do boi. Então, sim. Né? Então, ecologicamente, eu acho que não é uma agressão consumir o couro, porque é de um animal que já foi morto, já foi abatido por outra razão. Assim, Guinaldo, eu realmente não sou radical, eu uso coisas de couro, eu não fico pregando coisas, não. Eu acho que a gente tem que... Cada um escolhe, né? Que tipo de exercício faz. Eu realmente, eu não sou radical com as coisas, eu adoro coisas de couro. Os veganos me perdoem que duram, porque eu tenho coisas que duram muito, né?
E eu também não gosto muito dos discursos, sabe? Não gosto desse engessamento que esses discursos ambientais eles vão sendo construídos. Porque há um discurso que é chamado greenwashing, né? Que é justamente você consumir. É tipo uma maquiagem verde, que o meio ambiente se apropria. Então, assim, você vai usar o detergente, esse detergente é biodegradável, e quando você vai ler a composição, ele não é tão biodegradável assim. Você compra, a gente está falando aqui do couro, por isso que eu estou batendo isso no couro. Porque eu gosto de acessórios de couro, uso, me xinguem, tipo, né? Eu tenho colegas veganos, que é meu conflito, assim, porque eles ficam pregando um monte de coisa e eu já sou de outra linha. Eu acho que, por exemplo, você comprar uma jaqueta, um exemplo, uma jaqueta ecológica, né? De couro ecológico. E você comprou uma jaqueta de couro. A jaqueta de couro, gente, eu não tenho jaqueta de couro, viu? Sou chonada para ter uma para viajar, mas ainda não tenho. Quem sabe um dia. Mas, assim, vou dar um exemplo. Meu namorado tem uma jaqueta de couro, né? Porque ele mora na Irlanda. E, bom, ele tem essa jaqueta, gente, que, assim, eu acho que a família inteira já fez milhares de viagens com essa jaqueta que ele já emprestou para Deus e o mundo. E ela teve uma função e ela tá perfeita, a jaqueta. E eu estava vendo essa coisa, né, de vendendo nessas lojas de fast fashion a jaqueta ecológica. Gente, essa jaqueta ecológica, ela dissolve tudo, ele craquela tudo, ele estraga muito rápido. Então, assim, é só você fazer um exercício. É melhor você comprar algo que você vai durar, que você não vai ficar consumindo, que ela tem uma função, porque é importante os produtos terem uma função, né? Tipo assim, olha como eu falei, ele já usou milhares de vezes para um monte de viagem, ele já emprestou para vários familiares, e a jaqueta tá perfeita. E olha que meu namorado não é consumista, gente, é sério. Eu sou muito mais consumista que ele. Ele é super, assim, ponderado nas coisas. Então, assim, se é para comprar uma coisa boa, eu compro e dura. Ele não fica nessa maluquice. Diga, Agnaldo. Não, Pro, é isso. Às vezes a gente se perde, né, em buscar o muito barato. A gente fala, vou comprar esse barato aqui, mas e não faz a conta de que se eu demorar um pouco mais de juntar o dinheiro e comprar uma coisa com mais qualidade, ela sai muito mais barata. Tu deu exemplo aí, eu tenho um exemplo que eu falo com minha esposa direto. Eu tenho uma camiseta, essas camisetas polo que a gente compra, né? Eu fui na Feira Aguada outro dia, né? O ano passado. E aí eu peguei 3 camisetas polo. 3 por R$90. R$30 cada camiseta polo. Bonitinha, tá normal. E aí, depois de, sei lá, 3, 4 meses, a camiseta agora já tá toda, né? Já muda a cor, a gola já foi esticada. Desgastada. Isso. Aí eu tava mostrando pra minha esposa, eu falei assim, olha essa camiseta aqui, foi R$30. E uma camiseta da Aramis, uma polo custa R$200. Daí pra frente. Só que eu tava mostrando, você pega uma que tem 6 anos, ela tá com a gola perfeita ainda, mudou um pouquinho, porque já faz muito tempo, mas tá com a gola perfeita, do mesmo jeito. Exatamente. Muito mais barato. Acaba sendo mais barato você demorar um pouquinho mais. Só que aí, às vezes, você não tem tempo, você não tem o tempo, não dá para esperar, porque você não vai ficar sem usar, né? Sem vestir e tal. Sim, mas, eu sei. possível, vale a pena, porque sai muito mais barato pelo tempo, a longo prazo. Sim, a longo prazo super vale a pena. Assim, é claro que a gente está falando, né, de questões. Eu super entendo essa coisa da camisa polo. Eu vou ver se eu visto a minha camisa polo para vocês verem. Minha camisa polo tá perfeita, gente, da Lacoste. Ela tá assim, foi assim, uma mini extravagância. Eu nunca tive uma camisa polo e comprei, né, no Outlet. A camisa está perfeita. Eu, às vezes, até esqueço de usar ela para trabalhar. Mas, assim, perfeita, de tanto tempo que tem. E, realmente, claro que vocês podem até questionar, mas, professora, nem todo mundo tem dinheiro para dar, assim, na lata, porque nessas lojas o parcelamento é limitado. Por exemplo, tem parcela mínima, às vezes é de R$100. Então, para uma família é muito caro. Mas a gente está falando também de como o mercado se apropria disso. Por exemplo, quando eu estou falando desse discurso do greenwashing, é justamente o mercado se apropria dessa coisa do ambiental.
né, dessa maquiagem verde que ele vai criando sobre os objetos. Então, você está achando assim, ó, abafando. Poxa, eu estou comprando uma roupa ambientalmente ecológica. Nossa, eu estou comprando um sabão que não agride, né? A água e tararau, né? Uma água que vai ser, né? Se não tiver um cuidado, né? Vai para os nossos mananciais. Mas, gente, muito disso, né? Muito dessas coisas são apenas discursos. Quando você vai lá ver, você fala, meu Deus, é a mesma coisa. E o mercado, ele se apropria desses discursos ambientais. Então, eu não gosto muito. É por isso que quando eu falo, Aguinaldo, que eu tenho um pé atrás com alguns nomezinhos, né? Por isso que eu falei não é nem da sustentabilidade. Quando a sustentabilidade é praticada de verdade, quando ela não é apropriada para o economicismo, beleza. Né? É igual o greenwash. Eu acho assim, a gente tem que fazer esses pequenos exercícios, eu tento fazer esses pequenos exercícios, né? De, poxa, eu vou consumir o algodão, tentar ser mais coerente com as coisas que eu consumo, coisas mais duráveis, fazer doações de coisas que ainda estão boas para entrar outras, então, assim, né? Para o pessoal fazer bazar, enfim, a gente doa, aqui em casa a gente sempre faz isso. Ou vai passando para familiares, né? Tipo assim, minhas primas, enfim, minha mãe sempre faz isso, então a gente sempre teve esse hábito. Mas é de não me render a essa coisa que o mercado nos faz, porque ele nos torna reféns, né? Não é, assim, como eu falei, as pessoas elas sabem que aquele consumo é rápido, mas lembra de ontem que a gente falou do ter antes do ser? Diga, Washington, eu sei que você quer falar alguma coisa. Você fez algum movimento no microfone, ou eu que estou ficando doida? Então, é essa lógica mesmo, assim, né? Então, eu preciso estar com algo da moda. Então, se eu não posso comprar algo caro, eu compro algo mais barato. E uma outra coisa que se insere nessa lógica são as falsificações, que é coisa mais, né? Que é objeto de desejo mulher. As mulheres, elas, em geral, assim, eu como mulher, eu vejo muitas amigas, assim, a gente tem, acho que, uma paixão em comum, que é bolsa e sapato, né? Não sei se é porque é acessório, né? A gente gosta, não sei, né? Estou sendo até indo no senso comum, nunca fiz uma pesquisa sobre isso, mas estou falando do meu mundinho, da minha bolha de amigas e tal. A gente sempre gosta muito de bolsa, sapato. Eu gosto, né, de acessórios em geral. Então, a gente, né, fica naquela coisa, mas assim, eu sempre exercito de tipo, não, vou comprar um sapato bom para durar, sabe? Assim, para não ficar cedendo aquela coisa de comprar. Então, eu tenho exercitado. Bolsa eu sou até mais tranquila. Sapato que é uma tentação, mas é isso, né? A gente, né, tem que se controlar. Bom, e aí, no texto, ela vai dizer o debate sobre a origem das roupas da Chay, né, que ela não dá detalhes. Aí ela vai dizendo aqui, ó, em 2011, a Zara admitiu em depoimento à CPI do trabalho escravo na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma empresa terceirizada de confecção, realizava trabalho escravo e que não havia monitoramento dos fornecedores. Gente, a Zara é uma loja de departamento, é uma loja de departamento mais cara no Brasil, né? Então, se não dá para comparar o valor dos produtos da Zara com o valor da C&A, Marisa, Pernambucanas, que voltou, né, para aqui para Salvador. Quando eu era menor, tinha Pernambucanas, aí com um tempo saiu. Essas lojas de departamento, não dá, porque o valor é infinitamente mais caro. Se você olha nos produtos da Zara, você vai ver que muitos desses produtos eles são de fabricação, né? Taiwan, Camboja, Índia, né? México, você vê de tudo que é lugar. É um grupo muito forte. A Zara dita muitas tendências também nesse mercado do fast fashion. A Zara, se eu não me engano, ela tem um parcelamento, acho que é de 3 vezes. Acho que não passa disso. E ela tem, se eu não me engano, também ela adotou parcela mínima. Acho que após a pandemia ela adotou uma parcela mínima. Eu teria que passar na loja lá para saber. Para perguntar assim, como quem não quer nada.
Na Europa, né, por exemplo, a Zara espanhola, ela tem um preço mais acessível, né? E você vê as lojas mais cheias, então assim, ela tem um consumo muito maior. Então a Zara aqui no Brasil, ela é para um público mais de classe média, né? Então, bom, uma blusa, R$ 239, não é tão baratinha assim, né? No fast fashion. Se você pega uma roupa da Shai, né, que você pode pagar 40, às vezes uma roupa que seria, vamos dizer, 200, 300, você compra de 80. Então, né, você possibilita esse consumo. E sim, a Zara foi denunciada justamente por isso, porque se as terceirizadas dela, né, contratam essas pessoas com trabalhos análogos à escravidão, né, ela realmente tem que ser denunciada. E você vê isso, porque são produtos, né? Você vê que tem aquelas batas, aqueles bordados, você vê que é típico, né, da Ásia, e são essas pessoas que produzem esses produtos. Bom, aí a professora vem falando, dentro do universo de produção em massa de vestuário de moda, direitos autorais são constantemente violados. Né? No processo criativo, é comum que as lojas se apropriem de designs desenvolvidos por outras marcas e as revendam por um preço extremamente competitivo. Em sua essência, o fast fashion reproduz o que se consome nas marcas renomadas e expande versões de qualidade inferior. E aí, gente, isso é um grande problema da questão dos direitos autorais. Porque essas marcas, elas pegam um modelo, vamos dizer assim, grandes nomes, né, da moda internacional. Então, você vê produções da eu quis falar, não consigo falar Balenciaga. Enfim, vou dar um outro exemplo que eu não consigo, porque essa também é uma marca espanhola super famosa, super queridinha. Deixa eu botar aqui para ver, para ver se eu... Questão de honra, Balenciaga, né? Que é uma marca espanhola muito famosa, então dita moda para o mundo inteiro. Tem assim, né? Tem muitas das suas coleções copiadas, assim como da Dior, como da Gucci, enfim, né? Essas marcas tudo extremamente famosas. Eu estou dando vários assim exemplos, mas assim, por que isso acontece? Então você vê, por exemplo, o modelo de um vestido que virou tendência. Essas lojas copiam e vendem a preços populares. Vocês podem até falar, professora, a piratização de vários produtos, ela já ocorre também, né? Sobretudo em bolsas, né? Isso ocorre, você vai na 25 de março, você vai encontrar aquelas bolsas de luxo, né? Tudo copiado, né? Que eles chamam hoje em dia de, não é pirata, é réplica, né? Com preços mais baratos. E eles fazem, né? No caso da piratização, né? Igualzinha. Já no caso das fast fashions, elas copiam o modelo, então muda a cor, por exemplo, o modelo é igual, mas muda a cor, né? Então, se lá tem verde, aqui vai ser azul. Diferenciando, às vezes, um detalhe, mas elas seguem esse modelo. E os criadores ficam possessos, né? Essas empresas enfrentam processos, mas é isso, né? O mercado segue tocando. Bom, então ela vai dizendo, para Francisca, a qualidade de um produto produzido para esse tipo de marca não atinge a qualidade dos produtos das principais marcas de moda. São produtos sem qualidade e não possuem durabilidade. Então, assim, bom, se a gente pensa nessas marcas de luxo, elas vão produzir... vou dar um exemplo de uma marca que é extremamente famosa, que é queridinha dos multimilionários e das estrelas de Hollywood e também das estrelas, né, brasileiras, essas atrizes muito famosas, que é Hermès. A Hermès tem um modelo de bolsa super clássico, então eles se preocupam desde da coleta desse couro, que vai, então tem que ser um couro especial para poder fazer as suas bolsas, cintos, né, sapatos, e o tipo de costura, então tudo é artesanal, né, tudo é pensado e desenhado, e é isso. Uma bolsa dessa dura uma vida, né? Tem peças, por exemplo, eu assisti recentemente
no filme Casa Gucci, e eu estava vendo que, né, porque a Gucci é super famosa, né? Tem um sapato da Casa Gucci que está no Museu Metropolitan de Nova York, né? Então vejam vocês assim como alguns produtos eles, né, são pensados, desenhados, né? Porque são feitos por designers, né? Foi feito pela família Gucci, então eles desenharam aquele modelo e virou um clássico. E você olha para aquele sapato, você já sabe que é daquela marca, né? Ele atravessou gerações e é um modelo que ainda até hoje é vendido, embora a marca já não seja mais da família Gucci, embora a marca já tenha outros estilistas conduzindo a marca, mas assim, é um clássico. E é isso, né? Essas empresas se apropriam e fazem produtos de qualidade inferior. E também não dá para fazer, né, de um cor especial com preços populares, né? Então, ela vai falando, o sistema fast fashion tenha sido a colaboração no encurtamento do ciclo de vida do produto, na obsolescência programada, que propositalmente torna o material obsoleto e não funcional em pouco tempo, além da sensação de que os produtos que acabaram de ser lançados são mais atualizados que os adquiridos anteriormente. E aí, gente, é essa lógica, né? De, poxa, eu consumi agora é o da moda e depois, assim, poxa, mas já não está tão na moda usar tal roupa, então, né, o tal modelito, então eu vou trocando. E aí a gente está falando que as pessoas vão no efeito manada, porque, assim, vocês sabem que vocês são a exceção, mas a grande maioria não. A grande maioria está ainda na lógica do ter, em vez do ser. E aí tem um outro problema que são os resíduos, né? Ela vai falar, para que o preço do vestuário seja menor, a matéria-prima também deve ter o custo reduzido. E dessa forma, as fibras naturais pedem espaço para as fibras químicas, que adquirem características muito próximas das naturais. O poliéster, um plástico, é uma fibra química, mais utilizada no processo e leva cerca de 200 anos para degradar. Esses fios são a matéria-prima principal dos tecidos, que, por sua vez, são matéria-prima principal do vestuário de moda. O problema é que ocorre a dispersão de um grande volume dessas micro e nanopartículas nos processos de tingimento, estamparia e, principalmente, na lavagem doméstica pelos consumidores, explica a professora. Então, lembra que eu falei, né, de como as roupas vão adquirir, né, essas roupas de poliéster, as fibras de poliéster, né, então elas não absorvem bem, né, o suor, elas adquirem, né, elas pegam um cheiro, elas levam muito tempo para degradar, então você pode até ponderar, professora, você está usando roupa de algodão que consome muita água, mas vai ser uma roupa que vai ter mais conforto, vai ser uma roupa que ela vai ter uma degradação em um tempo mais rápido em relação à fibra do poliéster. Eu estou falando de uma fibra natural. Então, assim, a gente tem que ponderar essas coisas, sabe? Porque também esse exercício da gente ponderar, esse exercício das escolhas que a gente vai consumir, a gente tem que botar uma pressão no mercado. Os governantes, eles têm, né, influência nisso? Sim, mas a gente também tem que pressionar. A partir do momento que a gente se nega, olha, não vamos consumir isso, a gente não precisa disso, a gente não precisa desses tipos de fibras, a gente tem que fazer o mercado rebolar e repensar, né? Porque a gente está trazendo problemas para os nossos, né? Bom, vou falar também a palavra que eu não gosto muito, né? Recursos, mas é essa lógica, né? Que os indivíduos usam sobre os elementos da natureza. Então, é isso, né? A gente está atingindo, né, os nossos mananciais quando a gente está utilizando esses tipos de produtos. Infelizmente, é isso, né? A gente, na verdade, a gente muitas vezes é obrigado porque o mercado nos impõe. Às vezes a gente tem muita escolha, né? Sobretudo os mais pobres, eles não têm muita escolha. Aí ela vai dizer, dados da União Internacional para a Conservação da Natureza confirmam a existência de micro e nanopartículas de plástico que chegam aos oceanos e mares. Cerca de 35% dessas partículas vêm de roupas com tecidos sintéticos que se soltam na água durante o processo de lavagem das roupas, o que ocasiona o consumo de grandes quantidades desses plásticos pelos animais marinhos e também colabora para a ingestão de plástico na água consumida pelos humanos. Então, assim, a gente só pensa diretamente no consumo, mas a gente esquece
né, que existe uma consequência desse consumo. É a geração de resíduos, né, é o impacto desses resíduos nos ecossistemas marinhos, porque, né, a gente está falando, né, dos oceanos, da contaminação do oceano por esses resíduos químicos, né? A gente está falando das espécies marinhas que terminam consumindo, né, as partículas desses resíduos. Então, é um efeito em cadeia, né? Então, é algo muito sério, muito grave. E aí ela fala, o setor da moda é considerado o segundo maior poluidor do planeta. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil aponta que foram produzidas 1 milhão e 32 mil toneladas de vestuário no Brasil em 2019. Se o processo produtivo gera 15% de resíduo, a conta resulta em 150 mil toneladas de resíduos gerados em 2019. É muito importante a gente lembrar que esses são dados da economia formal, e que uma característica desse segmento da confecção é a informalidade, afirma a professora, porque lembre-se, a gente está falando dos fast fashions, né, que está dentro do mercado formal, mas a informalidade a gente tem que pensar nos ambulantes que vendem esse produto sem ter um controle, né, maior do Estado. Embora seja bem louco, né, porque aqui no Brasil a gente formaliza a informalidade. Vocês sabem disso, né? Porque a partir do momento em que você tem um mercado, né, ambulante, e você dá barraquinhas para esses ambulantes, e essas pessoas, elas vivem do que elas vendem, elas não têm nenhuma proteção trabalhista, você está legalizando a informalidade, tá? Bom, aí ela vai falando aqui. Segundo ela, né, a professora, ela vai dizendo, as microempresas representam cerca de 70% do total do setor. Podemos não afirmar que a quantidade desses resíduos é muito maior. Pesquisas do NAP denunciam que as calçadas dos bairros do Bom Retiro e Brás, em São Paulo, recebem diariamente cerca de 36 toneladas de resíduos provenientes da produção de roupas, essencialmente confeccionados em poliéster. E é um grande conflito, gente, porque assim, esses dois bairros lá de São Paulo são bairros de confecção. Então, muitas sacoleiras, lojistas vão para São Paulo para comprar diretamente, né, das fábricas, né, do atacado. E, ao mesmo tempo, existe esse comércio informal, né, ilegal, que vendem nas calçadas as roupas, bolsa, enfim, o que vocês imaginarem. Quem teve a oportunidade... Estou falando desses dois bairros, mas isso acontece na 25 de março, né, que é a informalidade da informalidade, e o governo, né, de São Paulo vê aquilo ali e como é que se fala? Reafirma a informalidade, né? Porque está vendo que aquilo está acontecendo e nada é feito. Vocês podem até falar, pronto, mas gera emprego, né? Porque tem algumas famílias que trabalham, mas a gente está falando de informalidade. Então, é a formalização da informalidade. Bom, aí ela vai dizendo aqui, na lei do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 235 de 2010, não conta a palavra têxtil. Afirma que todo produtor é responsável pelo descarte adequado dos resíduos gerados na sua produção. Não há, no entanto, qualquer vigilância nas indústrias. Basta uma nota fiscal de que alguém, ou um MEI, que é um microempreendedor individual, que diz que comprou ou recebeu o resíduo e tudo está resolvido. Então, assim, a gente não tem um controle de como a destinação desses resíduos, né? Então, a gente vive nessa eterna mentira. Bom, aí ela vai dizendo, uma solução para o fast fashion, o slow fashion. Então, vamos ver o que é o slow fashion. A principal preocupação do slow fashion é o design, que busca aumentar o ciclo de vida do produto, produzido com tecidos menos agressivos ao meio ambiente e com tingimento natural. O termo ficou conhecido no meados de 2004 através de um movimento que promove consciência socioambiental, um sistema imbuído em produções transparentes e com menor espaço entre produtor e consumidor. Nesse sistema, o modelo de indústria cradle to cradle, né,
C2C, ou berço ao berço, disponibiliza vestuário que, ao invés de ser posteriormente descartado, volta para a indústria ser reaproveitado. Eu vejo que algumas empresas elas têm buscado tecidos tecnológicos, tecidos que tenham uma preocupação, né, com a sua degradação. E também há um movimento, né, no público mais jovem de se consumir produtos mais artesanais, né, de se buscar, né, há uma busca também, ainda é pequena, mas tipo assim, de dar aquela força para costureira do bairro que costura bem, né, de comprar tecidos, né, por exemplo, como o algodão, viscose, né, tirar um pouquinho esse poliéster do nosso consumo. Então, há esse movimento, né, de um trabalho mais manual, de buscar esse tipo de tingimento que pode ser feito, né, com cascas de plantas, né, de frutas e verduras. Então, assim, há essa busca, né, mas ela ainda é muito menor, porque a gente está falando em mercados globais, em produção em larga escala, e de uma lógica que quer que as pessoas consumam sempre, o tempo inteiro, e consumam assim, em cada ciclo, né, em cada estação, né, há essa troca, esse movimento. Né? Ainda, dessas fast fashion que eu vejo buscando fazer uma troca, tem se comprometido a fazer uma troca nos produtos que estão sendo oferecidos, é a C&A, tá, gente? A gente também assim, tem que fazer ressalvas do que é legal e que tem sido feito. A C&A está se comprometendo, e só não lembro se até 2030, eu não lembro, gente. Mas assim, vocês vão ver quem comprar alguma coisa na C&A vai ver que em vários produtos ele vai dizer esse algodão segue, né, a nossa busca pela sustentabilidade. Eles têm trazido, assim, eles têm ofertado mais produtos de algodão, de viscose, e têm se comprometido a diminuir sua produção, né, de roupas em poliéster. Então, eu achei isso muito bacana, porque, assim, quando a gente pensa, por exemplo, se você vai conversar com os pais de vocês, né, com os avós de vocês, eles vão dizer que a roupa durava, o vestido durava, né, passava de um para o outro, né, que os produtos eles duravam muito mais e que eles eram também mais confortáveis. Claro que a tecnologia avançou, a gente tem grandes designers de moda, né, que a gente hoje, né, se a gente pensa nas calças jeans, os cortes hoje são muito mais adequados para o corpo da mulher, hoje se pensa muito, né, local, né? Então, assim, da brasileira, né? Que tem um bumbum mais avantajado, um quadril mais largo. Então, assim, de desenhar para essas mulheres, né? A moda, ela tem pensado nisso, né? Assim como tem pensado nos tamanhos, mas a gente também pode discutir como é que essa moda é cruel, que ainda muitas empresas, né? Veem como se todo mundo fosse muito magrinho e a gente não tivesse o corpo normal, né? Que a gente... Né? Nem todo mundo veste 38. E algumas marcas, né? O 40 e o 42 parece um corpo de 38. Então, também tem essa questão. Mas vamos aqui. É crescente também o número de brechós online, comercializando roupas de boa qualidade e por preços acessíveis. E também esse movimento, que é muito legal. E que isso tem bastante fora do Brasil, né? Essa coisa das pessoas consumirem o brechó. Antigamente existia muito preconceito aqui no Brasil e há um movimento mesmo, assim, você vê nas redes sociais. Eu via meus alunos do IFBA, do Campus Salvador, né? Eles já estão maiores, já estão na universidade, né? Já. E eles são, não, eu vejo muito das meninas de estarem consumindo brechó e mandando o link, que legal e tal. E eu descobri por uma aluna minha, ela falando que se interessava por isso, e ela começou a divulgar para as colegas vários brechós na cidade que tinham preços em contas, e esse brechó, alguns tinham um retorno social, tipo, né? Parte do que era vendido era destinado para instituições de caridade. Então, isso era muito legal. E você poderia também trazer suas peças, eles avaliavam,
né? Você poderia consumir no próprio brechó ou receber um dinheirinho. Então, eu achei esse movimento muito legal, porque tem peças que às vezes você não se enxerga mais com aquela peça, mas outra pessoa pode vestir, pode dar uso e aquela peça tem um sentido, né? Para outra pessoa, né? E aí você não se render ao consumo do fast fashion. Então, a gente pode pensar nisso, né? São formas de pensar. Aí ela vem dizendo aqui, para a professora Francisca, a mudança de paradigma no sistema de produção fast fashion implica impactos econômicos, mas não drásticos. O maior impacto seria na redução dos lucros excessivos para as grandes magazines, afirma. Para ela, deveria ser implementado o respeito pelo custo real do tempo de produção, uma melhoria na qualidade do produto, no ganho de produção em massa, e uma revisão no formato de marketing profissional, visando a redução de custos. Como consequência, menos produtos estariam disponíveis no mercado, porém, com melhor qualidade, maior ciclo de vida e preço mais justo. E aí, realmente, a gente não se tornaria tão refém de acabar. Tem coisa mais frustrante, gente, que a gente, né? Isso a gente está falando do mercado fast fashion, né? Que faz isso com a gente, de, poxa, tá com sapato, e pouco tempo depois o sapato de escola. Quem não passou vergonha na pandemia com os sapatos de escola? Eu paguei micos homéricos de ir para o IFE para o sapato descolou. Volta correndo e troca. Ainda bem nesse dia eu estava perto de casa, voltei, o povo rindo e minha bota descolou. Outro dia eu cheguei no IFE e a minha sandália estava se esfarelando, né? Assim, porque ela embaixo era uma napa, a parte de cima que era um couro, né? Então meu pé ficou todo cheio todo craqueladinho do resíduo do produto. Então, é isso, né, gente? E aí ela vai falando, deixa eu ver aqui onde como sequência, né, menos produtos estariam disponíveis. Aí ela vai falar, os produtores teriam seus retornos financeiros reais pautados na venda de menor quantidade, porém, de um valor um pouco maior, mantendo um retorno financeiro sem exploração. O consumidor teria produtos menos efêmeros e eu acredito que seria o equilíbrio. Então, se a gente está buscando formas, né, de trazer produtos mais conscientes ambientalmente, a gente tem que repensar, né, de como tem sido feito, né, como é que esse consumo tem sido feito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pressionar essas redes, né? A partir do momento em que as denúncias elas ocorrem, a gente faz uma pressão para os mercados de não querer consumir, né? Dessas fast fashion mesmo, assim, eu realmente só vi a C&A. A Zara respondeu a esse processo, mas ela continua sendo uma loja referência ainda para a classe média, né? E é um ciclo ainda que precisa ser quebrado. Alguém quer colocar alguma coisa? Oi, alguém? Alguém, turma? Estão quietos? Um silêncio para no ar. Um silêncio para no ar. Gente, Oi, pronto. tô achando que não tem ninguém. Não, tá Me sim, senti só. eu tava esperando ver se Soltando. alguém comentava alguma coisa. Você quer fazer algum comentário? Não, Que não, eu não tenho sei. comentário nenhum a respeito, não. Essa questão dessas Tá. lojas de departamento, as Nike, Adidas, tem um discurso bonito, mas todas elas, Reebok, foram tudo levaram essa produção para a Ásia, né? Para reduzir custos e explorar a mão de obra lá. Tipo, Apple também. Aí estão voltando, né? Aos poucos estão voltando para os seus países de origem, estão retirando sua produção da Ásia. Mas, depois de 15 anos explorando e fazendo um discurso bonito, né? Então, Tá. a questão econômica ela prevalece bastante, né?
Sim, ela pega, né, quando a gente vai consumir. Eu só vou trazer aqui só uma questãozinha no outro texto da Shine, né? Porque a Shine realmente virou uma febre e eu acho importante a gente fazer uma reflexão, né? Bom, ela vai no outro texto, né? Deixa eu só pegar o nome do texto. O efeito borboleta, a indústria da moda e o meio ambiente. Deixa eu só pegar aqui. A Shine. Esse A Shine virou moda. Né? Como leitura complementar, não é isso? Sim, eu botei como leitura complementar. Aí eu achei legal hoje abordar. A gente ontem começou a falar tanta coisa de consumo, e eu vou ver se de tarde a gente trabalha com outro texto, que eu também botei, do Henry Axelrod. Bom, a Shine virou moda. Importar na Shine se tornou uma nova febre para quem consome fast fashion. Mas o que leva os consumidores a fazer uma compra internacional, passar pelo risco de ser taxado e ainda demorar mais tempo para receber suas compras? Ana Maria de Freitas tem 26 anos e é professora. Para ela, comprar na Shine apresenta benefícios bem importantes, como a variedade de tamanhos e estilos de roupa, os descontos, os sistemas de pontos e produtos que seguem uma tendência internacional. Eu tinha esquecido disso, né? Porque a Shine trabalha com sistemas de pontos mesmo. Então, assim, cada compra que você vai, né? Toda vez que você consome, você vai formando pontos. E depois você troca esses pontos por produtos ou descontos. Então, é um sistema que cria como se fosse uma fidelização, né? E também o fato dela abrir, né, para o mercado plus size, que é um mercado que há muito tempo vem questionando, né, porque a moda ela criou um padrão, né, como se todo mundo fosse bem magrinho, né, e esquece dessas particularidades que as pessoas têm, né, que a gente tem corpos reais e que nem todo mundo veste 38, né, que a brasileira já, né, por exemplo, no caso das brasileiras, a gente tem formas. Então, quando esse mercado reconhece que a gente tem formas e que a gente veste 40, quem 40 vestindo 40, 42 vestindo 42, né, isso é interessante. No caso do plus size, né, são para mulheres bem maiores, né, do manequim 46, 48, né? Vamos lá. Aí ela vai dizendo que o fato de contar com uma seção inteira voltada para os tamanhos plus size também chama a atenção dos consumidores. Normalmente, roupas para mulheres gordas são feias, muito conservadoras ou destinadas ao público mais velho, além de ser extremamente caras. Na Shine, consigo comprar uma blusinha 3G por R$20. Eu não sei o que é 3G, não, gente. Eu acredito que seja GGG, não sei. Que é importante no Brasil ou em qualquer e-commerce. Além do preço baixo, a facilidade de comprar online é atrativa para quem usa os tamanhos plus, aquele acima do 44. A Amanda Konzen, estudante de 23 anos, já passou por situações de estresse em busca de peças das tendências atuais. Eu vou ali, abro o site ou aplicativo, escolho a roupa, o tamanho, vejo as medidas, comparo com as minhas e compro. Chega na porta da minha casa, eu passo o álcool e é isso, comprei. Não passo pelo estresse, não vou me sentir humilhada ou me sentir mal, me olhando no espelho, me odiando, porque isso acontece muitas vezes nas lojas físicas. Isso é um desrespeito comigo, um desrespeito com quem precisa. Eu sou uma gorda menor e já acho dificuldade de encontrar roupas. Penso em quem mais precisa, em quem usa 56, quem usa 54. Como é que faz? Contou. Então, realmente, ela tem essa possibilidade, né, de oferecer as medidas para a pessoa ver se realmente ela cai no... Também. Tudo bem, Washington, está tranquilo, a gente já está, daqui a pouco já estou finalizando a aula. Estudante de gestão ambiental da KVG e FISUM, a Amanda compreende o impacto ambiental do consumo na Shine e tenta balancear o que vale mais. Logo, na minha segunda compra, eu vi que o material das roupas não é bom. A qualidade é bem inferior e não é como a gente encontra, às vezes, numa loja de empreendedor. Mas, querendo ou não, é ali que consigo encontrar roupa para o meu tamanho, formato, na cor e no estilo que eu queria. Então, eu fico nesse impasse. Ainda, na loja internacional, possui um sistema de pontuações que dá descontos aos consumidores, engajando ainda mais o público jovem para acumular pontos na plataforma. Eu preciso fazer um check-in.
diário no aplicativo e participar das lives e jogos disponibilizados pela loja. A cada compra e avaliação do produto, os clientes ganham ainda mais pontos, que podem ser convertidos em descontos em dólares. Com mais desconto, a vontade de comprar fica maior. E ainda é mais fácil ficar preso no ciclo vicioso do consumismo. Então, a Shai ainda usa isso, gente, né? Ela cria todo um sistema de fidelização, de vício mesmo, né? Para que essas pessoas elas continuem consumindo. E quando ela atende esse mercado, né, que tem dificuldade, né, de acesso ao vestuário, né, assim, é uma forma dessas pessoas elas se sentirem acolhidas, porque, como eu falei, quem consome na Shai, quem consome em geral nas redes de fast fashion, elas têm consciência de que os produtos não vão ser de tão boa qualidade, porque não dá para você comparar, né? Como eu dei um exemplo, você encontra um boné de 50, 70 reais e você compra um de 15, né? A conta, você vai falar, não pode ser igual, né? Não é a mesma coisa. Então, é isso, né? É a forma como é que essas pessoas terminam consumindo e como esse mercado se apropria. E isso é muito perigoso, porque a Shai, como ela tem um público muito jovem, né? A maioria do público, né, que consome na Shai é um público muito jovem, ele fica atraído por esse sistema. Então, esse sistema de pontuação, esse sistema de joguinhos. Eu entrei no site da Shai e as pessoas elas começam a postar o que elas consomem. Então, eles ficam, não, tipo assim, é como se você desse um like, né? Dá ok no meu comentário, na minha foto, com o produto que ela comprou, porque eu preciso de mais pontos. E essa coisa da pontuação justamente para ela ter descontos e continuar consumindo. Então, isso é muito nocivo, né? Porque as pessoas ficam, né, o tempo inteiro querendo consumir coisas que, gente, sinceramente, a gente nem dá conta de tudo, né? A gente nem usa tudo. E isso para o jovem de estar sempre na moda, né? Porque aí você está falando de pessoas que estão em formação, né? Que querem se sentir aceitas e queridas, é um problema, né? São questões que a gente precisa refletir. Alguém quer fazer algum comentário, alguma observação, alguma crítica sobre a reflexão de hoje? Fiquem à vontade. Alguém? Alguém quer trazer alguma coisa? Turma? Eu não tenho nada a acrescentar, pronto, por aqui. Tá tudo bem para vocês, a discussão? Tudo. Tudo. Então, a gente faz o quê? A gente encerra essa aula por hoje, quer dizer, por hoje, a nossa reposição, e aí a gente mais tarde tem o nosso encontro no horário. Tudo bem? Nós vamos trabalhar qual texto, pronto, à tarde? Vai dar sequência no de ontem? Ou vai iniciar um? Sim. Então, é isso que eu ia perguntar para vocês. Vocês querem que eu dê a sequência, termine trabalhar o de ontem, ou do Henri Axelrad, que eu já botei? Eu botei desde a sexta-feira. Vocês também têm que dizer o que vocês querem, né? Trabalhar. Se vocês também tiverem sugestão, vocês podem trazer, viu, gente? A gente tem até sexta. Eu estou em débito com vocês, que hoje foi puxado. Eu vou botar as orientações para o trabalho final. Mas vocês podem trazer questões. Né? Diga. Tem 6 textos no AVA, né? Tem 3 e 3 como complemento. Sim. Nós trabalhamos 2 e esse é o terceiro, correto? Isso. Só que assim, eu trabalhei como leitura complementar, tentei juntar os dois, né? Debati um, mas o outro é muito parecido. Mas assim, para vocês como referência, né? Vocês lerem quando quiserem, né? Porque a leitura complementar é para vocês trazerem outras questões, né? Eu poderia trabalhar isso bem depois, mas achei que ontem o debate foi mais assim, mais forte, achei legal e quis trazer uma outra reflexão que está no nosso cotidiano, que muitos de nós consomem, né? Eu, assim como vocês, eu compro em lojas de departamento também, não só, né? Eu compro até pouco, mas compro, sim, vez ou outra, eu compro coisas em loja de departamento, e é isso, mas tento fazer o que eu falei para vocês, né? Eu olho a etiquetinha de tudo.
para não comprar poliéster, mas é uma questão particular minha, entende? Eu que já estou nesse movimento já há um bom tempo, então eu acho que se eu tiver, eu acho que eu só tenho uma camiseta já de, quer dizer, de 1900 e balotinha, mas eu tenho que exercitar isso. Tudo bem, gente? Então, de tarde a gente... O que vocês querem para a gente trabalhar? Tá tudo mudo. Eu achei o tema do texto principal interessante, que ele traz questões de leis, né? Sim. Você está falando o que a gente estava trabalhando ontem? Vocês querem que a gente dê Não, acho continuidade? que você vai... Acho que ainda não deu, né, Pro? Qual é que você está falando? De Henry? Deixa eu abrir ele aqui de novo. Tá, deixa aí. Eita, que meu zap não para, fui deixar o zap. Diga, Josi, pode falar. No caso assim, a senhora vai querer que a gente faça o nosso trabalho com todos os textos ou a gente escolher um que a gente se adaptou melhor para poder comentar? Na verdade, eu vou querer que vocês produzam um texto crítico a partir das leituras, né, dos textos que a gente está tendo, né, de trazer uma educação ambiental transformadora para vocês trazerem para a sala de aula de vocês, né, vocês vão ser futuros professores, mas também para vocês enquanto sujeito, a reflexão que vocês entendem da educação ambiental. Porque é tudo isso, gente, assim, todos esses conteúdos que eu estou trazendo para vocês, eles perpassam pela educação ambiental, porque é um tema transdisciplinar, né? Então, vocês vão ficar à vontade para produzir. Eu só vou dizer assim, limitar a quantidade de página e deixar assim as orientações para ficar mais claro para vocês. Tudo bem? Ok, tá bom, obrigada. Tá bom? É isso. Tá certo? Ah, falta Aguinaldo. Veja aí, Aguinaldo. É isso, Pro. Eu acho que a gente concluiria o de ontem, que acho que não... O de ontem e começava o outro na quarta, a gente pode ser? conheça o do Henry, que entra com as lutas sociais, música e tal. Henrique Saurado é uma referência, gente. Eu trouxe ele porque ele realmente ele é uma referência na área ambiental, é um professor extremamente respeitado no Brasil e também no mundo, então vai ser legal. Então, pronto, a gente termina o texto de ontem e aí depois a gente trabalha o do Henry, tá bom? Na quarta. Pode ser? Tranquilo. Tá bom. Gente, muito obrigada pela aula de hoje, obrigada pela atenção de vocês, quem pôde vir. E assim que a aula estiver ok para o restante da turma, o professor disponibiliza o link, tá bom? Mas como vocês já têm acesso, vocês já olham. Uma vozinha de criancinha. E aí vocês, né, quem quiser ver, já pode olhar na nossa página. Só vou salvar a aula, tá bom? Obrigada, até mais tarde, gente. Tá, Bom comer almoço para vocês, né? Já são 10 e pouca, daqui a gente vai agilizar, tá bom? Tá bom, Josi. Até, gente. Tchau. Tá. Tchau.